Olá Brasil, olá mundo, tudo bem com vocês? Ui, eu tô cansado, subi uma ladeira agora. Deixa eu falar pra vocês, hoje nós vamos fazer um negocinho diferente, tá? Eu tô trabalhando em outra cidade, então nós vamos passear. Eu vou levar vocês comigo. Enquanto a gente volta pra casa, a gente conversa, tá bom? Vamos lá? Então, estão confortáveis aí? Estão de boas? Então vamos embora. A história é a seguinte: provavelmente em algum momento da sua vida você já ouviu falar do rei Davi, né? Em algum momento você já ouviu falar essa história. Independente da sua religião, independente do que você professa ou não, né? De algum jeito ou outro você conheceu essa história. Pois bem, eu vou contar ela pra vocês e a gente vai achar algumas coisas muito interessantes. Eu acho que a Bíblia, ela traz lições que a gente tem que levar pra vida toda. Colocar em prática, né? E levar pra vida toda. E a história de Davi é uma dessas histórias. Muito boa, muito interessante, muito prazerosa de ler e de meditar sobre elas. Vamos lá. Davi era filho de Jessé. Jessé é neto de Boaz e Ruth, né? Boaz era um rico mercador. Então provavelmente Jessé já vem de uma linhagem de pessoas ricas. Jessé não era um pobre coitado. E Jessé tinha 8 filhos, sendo que Davi era o mais novo desses 8 filhos. Os 3 primeiros filhos de Jessé eram guerreiros, faziam parte do exército de Saul. E nessa época não existia o alistamento obrigatório. O jovem ingressava no exército por livre e espontânea vontade. E a família tinha que ter dinheiro para manter ele no exército, porque ele não trabalhava. Ele vivia dedicado ao exército. Por isso que imagina-se que Jessé seja rico, porque não era qualquer um que tinha grana para bancar, não. E Jessé então tinha 3 filhos no exército. 4 filhos trabalhavam com ele, e o pequeno Davi pastoreava as ovelhas do pai. Pois bem, Davi pegava as ovelhas, era uma região árida, uma região desértica. Davi pegava as ovelhas do pai e ia atrás de campo, atrás de pasto para aquele rebanho. Um belo dia, o profeta Samuel, vai na casa de Jessé e fala para Jessé: Jessé, é o seguinte, eu vim aqui para ungir um dos seus filhos. Não falou ungir para quê? Podia ser qualquer tipo de unção, podia ser para qualquer coisa. Jessé, o que Jessé fez? Jessé reuniu os filhos que estavam em casa, né? Todo mundo à toa, não estava tendo guerra, estava no período de paz. Reuniu os filhos, os 7 filhos, e apresentou, né? O pequeno time de futebol dele ali. Falou: aí, o profeta, essa é a galera que eu tenho aqui em casa, ó. Cada um mais bonito que o outro, cada um mais forte que o outro, cada um mais bombado que o outro. Samuel cagou pra aqueles lá, né? Falou: não é nenhum desses não. Não tem mais nenhum filho? Aí Jessé falou assim: ué, mas tem, né? Tem. Mas ele é pequeno, ele é franzino, ele é um rapazinho. Davi provavelmente tinha entre 13 e 15 anos quando foi ungido rei. Aí Jessé falou: que isso, profeta? Tem tanto filho aqui, você ainda quer outro? Aí Samuel falou: eu não vou embora enquanto eu não ver esse moleque. Mandou chamar Davi. De repente chega o pequeno David. A Bíblia fala que ele era ruivo e formoso. Era bonitinho o garoto. Era engraçadinho. Aí chegou Davi. Deus falou para
Samuel, é ele. Eis aqui o meu ungido. Foi feita a unção, tá. Ungido, tá. Passou-se o tempo. Os israelitas foram lutar contra os filisteus. Já era uma luta marcada no calendário, né? Já estava ali, todo ano ali, eles tinham ali uma data separada para a luta, né? Não havia novidades. Mandava o mensageiro para um e falava assim: não te esquece que tal dia tem a luta lá no campo, tá? Fala pra tua mulher mandar os produtos da Jequiti pra minha. Era mais ou menos assim. Desculpa. Mas aí os filisteus, que não tinham nada pra fazer da vida, resolveram inovar. Quiseram fazer o diferencial. Levaram Golias para acabar com a ordem da coisa, né? Toda vez era a mesma coisa. Eles falaram assim: vamos levar um diferencial. Levaram Golias, que tinha lá entre seus 2,80 e seus 3,10 metros de altura. Era um homem parrudo. Pensa no homem parrudo. Aí de um lado ficava o povo de Israel, o exército de Israel, do outro lado o exército dos filisteus. E aí eles ficavam igual criança, menino da quinta série. Ia lá, provocava um, aí corria pra trás. Aí ia lá, provocava o outro, corria pra trás. E eles ficaram nessa peleja 40 dias. Ia lá e xingava sua mãe: sua mãe é feia, seu pai é vagabundo, ai, seu filho de Nabucodonosor. Era mais ou menos assim. Porque quem vencesse o outro, o derrotado ia virar escravo. Então assim, ninguém tinha coragem de enfrentar o Golias. Porque quem perdesse ia colocar o reino de Israel todinho para trabalhar para os filisteus. Ninguém queria, ia morrer, mas ficaria com o nome para sempre lançado no mármore do inferno, como sendo o cabra que jogou Israel no lixo. Ninguém quis ir. E quando a gente fala de guerreiro, quando a gente fala de exército de Saul, nós estamos falando dos homens bem fornidos. A gente está falando dos caras bem trabalhados na creatinina ali, na proteína, no whey protein. Ixi, misturei as coisas. A gente tá falando desses caras, os caras bombados, aqueles caras que quando eles passam, as minas suspiram e os manos inveja, sabe? Não era qualquer um. Era aqueles caras que MMA ficava com inveja. MMA era só pra treinar. E os caras estavam com medo. Lá pelas tantas chega David, pequeno David. Foi levar, a mãe dele ficou preocupada com as crianças, né? Os meninos muito tempo fora de casa. Ficou preocupado se eles estavam comendo bem, se eles estavam cobrindo a noite. Mandou Davi ir lá ver se estava tudo bem, levar uns pães para eles. Eu fico pensando que essas guerras, aquelas guerras deviam ser igual a estação de trem, né? Entra e sai quem quer. Não tem... Devia ter até arquibancada e vender ingresso para o povo assistir, porque imagine, entrava e saía quem queria do campo de batalha. Era uma bagunça danada. Aí Davi chega lá, vê aquela presepada toda, né? Vê aquela confusão toda. Ô tio, deixa eu passar. Passou. Vê aquela confusão toda, né? E pergunta o que tá acontecendo. Aí os caras falam pra ele, ih, moleque, a parada é a seguinte: tá vendo aquele Golias lá? Aquele lá é o Golias. Quem matar ele vai ficar sem pagar imposto pro resto da vida, vai casar com a filha do rei e vai ganhar dinheiro, vai ficar famoso. Ele falou: rapaz, seria tipo ganhar o Big Brother hoje, né? Aí Davi falou: eu vou lá. Rapaz, é o seguinte, ninguém tentou fazer o menino mudar de ideia. A verdade é essa, ninguém tentou fazer ele mudar de ideia.
Abacuque falou assim, mas você é muito pequeno, cara. Você não vai dar conta, não. Aí Davi falou assim, meu rei. Ele nem era baiano. Falou assim, meu rei. Eu já matei urso e leão na unha. Isso aí não vai fazer diferença pra mim, não. Aí aconteceu o seguinte, né? Ficou aquela assim, prova que... Porque começa que prova que adolescente não tem nada na cabeça, né? Adolescente quer só se amostrar. Aí, ninguém teve coragem de ir lá. Todo mundo ficou naquela assim, mas e aí, né? Como é que vai ficar? Se Davi morre, a gente tá perdido. Mas ninguém teve coragem de proibir Davi de ir. Ficou todo mundo curioso, né? Aí parece assim que eles aceitaram. A gente vai se lascar? A gente vai se lascar. Mas vamos ver primeiro Davi se dar mal. Davi foi lá, pegou aquele estilingue dele, girou no ar e acertou a cabeça de Golias. Golias caiu. Ele pegou a própria espada de Golias e decepou Golias. É uma história e virou herói. Foi carregado nos braços, carro de bombeiro, a cidade parou, fogo de artifício, foi aquela coisa toda. O que a gente aprende com essa história de Davi? Isso é só o comecinho da história de Davi. A gente aprende, eu pelo menos aprendo, que Davi pastoreava as ovelhas. Era uma função bem simples, uma função que requeria pouca dinâmica, pouco esforço, mas que todos os irmãos dele provavelmente já tinham feito. Opa, minha filha, chega pra lá, doidão. Vocês viram? Então, Davi fazia a atividade mais simples que tinha, que era tocar o gado, cuidar das cabras do pai. Muitas vezes a gente acha que aquilo que a gente faz dentro da nossa rotina, dentro da nossa realidade, é muito simples. Qualquer um pode fazer, qualquer um pode executar aquela tarefa. E a gente se sente desprestigiado, desmoralizado, desvalorizado, né? Mas, enquanto Davi fazia aquela tarefa simples, ele aprendeu a ter responsabilidade, ele aprendeu a ter disciplina, ele aprendeu a se virar no deserto, ele aprendeu a ter autoridade sobre o gado e ser submisso ao pai. E ele sabia que todos os irmãos dele provavelmente também haviam feito aquilo. Ele sabia que todos os irmãos dele também haviam aprendido muitas coisas fazendo aquilo. Então, muitas vezes nós fazemos as coisas dentro do nosso trabalho, dentro da nossa família, e a gente acha que aquilo que a gente faz não tem valor. A gente acha que aquilo é muito pouco, muito pequeno. Mas, dentro de todo o processo, aquilo tem importância. Porque se Davi fizesse mal feito, ou se recusasse a fazer, alguém ia ter que largar o que estava fazendo para fazer a parte dele. Ou se ele fizesse mal feito, alguém ia ter que largar o que estava fazendo para refazer o que Davi não fez. Então, tudo que nós fazemos, nós devemos fazer como quem faz para Deus. Ou seja, nós temos que fazer o melhor. Se vai ter reconhecimento, se vai ter valorização, aí já é uma outra coisa. A gente tem que saber que o que a gente faz tem valor e o que a gente faz é importante dentro da cadeia produtiva. Lavar uma louça, fazer uma comida, sabe? Seja lá o que for, nós temos que fazer bem feito para que a gente não precise, além de refazer, dar o direito ao outro de nos questionar, de julgar e criticar o que a gente faz. Pois bem, segunda lição. Davi foi desmoralizado, Davi não foi reconhecido. O pai dele mesmo falou, ele é muito pequeno. Diante do olhar da própria família, ele não tinha valor. Quem era Davi? Esperava-se que Samuel ungisse qualquer um daqueles filhos, menos o menor. Então, muitas vezes você se acha o menor entre todos,
mas o que é seu está guardado. Cada um tem uma dinâmica, tem um papel na dinâmica da vida, entendeu? Davi via os irmãos serem guerreiros e ele também deveria querer ser, mas ele sabia que ia ter o tempo certo, ele sabia esperar. Pois bem, Davi foi lutar com Golias, né? Aí tem gente que até hoje acredita que aquilo que Davi fez de lançar uma pedra em Golias foi um golpe de sorte, foi uma mera casualidade. Deixa eu falar pra você, enquanto Davi estava lá no campo com os animais, provavelmente ele treinava. Não tinha WhatsApp, não tinha rede social, né, para ele poder perder tempo, porque nada mais é do que uma perda de tempo essas redes sociais. Ele ia treinar. E ele sozinho, ele treinava, vai ver que ele treinava a distância, ele treinava a velocidade, a força com que ele tinha que jogar. E o que eu aprendo com isso? Eu aprendo que enquanto as pessoas não estão me observando e estão me desvalorizando, eu vou me treinar. Eu vou evoluir dentro daquilo que eu me acho capaz. Eu vou procurar o meu talento e vou desenvolvê-lo. Já que me subestimam, já que me menosprezam, ou às vezes nem me notam, eu vou trabalhar aquilo que eu acredito ser o meu talento. E aí na hora que eu precisar usar, eu já vou estar hábil, eu já vou estar boa naquilo. Vocês estão me entendendo? Davi, quando ele falou, eu mato, eu enfrento Golias, Davi sabia muito bem o que ele estava fazendo. Não foi um golpe de sorte, não foi arriscar. Vai ver que ali no meio do deserto ele treinava, pegava as pedras e treinava, ficava o dia todo, porque ele via os irmãos sendo guerreiros, ele viu o exemplo dentro de casa e ele imitava, ele queria ser igual. Porque ser um guerreiro do exército do rei era uma dádiva. Não era qualquer um que podia nem que conseguia. Então, em vez de ficar chorando as pitangas e reclamando de que a vida não te dá oportunidade, você está se preparando para quando ela te der a oportunidade, você já estiver pronto? Ou você vai deixar para se preparar depois que a vida te der a oportunidade? Porque aí, meu amigo, não adianta chorar porque você é isso, que você é aquilo, que você tem classe social, porque você é vítima da sociedade. Não, você já tem que estar preparado. A vida não dá trégua. Há um tempo atrás, uns anos atrás, o mercado de trabalho preferia pegar a pessoa crua, sem vícios, sem conhecimento e treinar. Era assim que funcionava. Mas hoje em dia não. Hoje em dia o mercado de trabalho gosta de quem já vem pronto, com experiência, com currículo bom, porque não há mais tempo a perder. Não há mais tempo a perder ensinando os outros. A gente tem que estar preparado. Pegue aquilo que você acredita ser o seu talento e vai desenvolver. Vai estudar, vai atrás. Não fique chorando pitanga e esperando a primeira oportunidade chegar. Às vezes você tem um talento e você está adormecido com ele, talvez durante o processo de desenvolvimento, de estudo, de aprendizado, você apareça a oportunidade, uma coisa chama a outra. E a quarta e última coisa que eu aprendo só com esses primeiros versículos de Davi é o seguinte: na hora que Saul pergunta para Davi, fala para Davi, mas Davi, tu é pequeno, tu não vai dar conta não, neguinho. Davi fala para ele, não, seu rei, eu já matei um urso e um leão. Quando eu leio essa parte, me dá a impressão de que a família de Davi não sabia desses feitos dele. E o que a gente entende com isso? Eu entendo que nem tudo que a gente faz a gente deve contar para os outros. Nem tudo que a gente realiza a gente tem que contar para os outros. A gente já aprendeu, né?
né, nas historinhas daqui do canal, nós já aprendemos que nossos projetos nós temos que dividir com quem realmente importa e com Deus. Agora, o que a gente faz muitas vezes também não. Sabe por quê? Como não havia ninguém presente lá para poder testemunhar que Davi havia matado o urso e o leão, poderiam ter desacreditado dele. Poderiam ter falado que era mentira, poderiam ter falado que era exagero, poderiam ter colocado ele muito, muito abaixo daquilo que realmente ele era. E aí, o que acontece? Quando ele vê a situação de Golias, dentro da cabeça dele já haveria a dúvida se ele haveria capacidade ou não, se ele teria capacidade ou não para enfrentar o gigante. Porque é assim que funciona. É assim que funciona. As pessoas jogam sobre nós as negatividades delas, as dúvidas, os medos, e a gente absorve aquilo como uma verdade. Aí, na hora que a gente se vê naquela situação, a gente começa a se questionar, será que eu dou conta mesmo? Eu duvido, se mesmo Davi, tendo ele matado o leão, ele matado o urso, se ele na hora de ver da Golias, se ele não ia se questionar, se ele, rapaz, será que eu dou conta? Será que ele ia ter a certeza de que daria conta? Então não é para todo mundo que a gente pode contar os nossos projetos, não, tá? Não é para todo mundo que a gente pode abrir as nossas realizações, porque tem muita gente que não está preparada para ouvir e ficar feliz com as nossas conquistas. Tem muita gente que sabe das nossas vitórias e faz de tudo para desvalorizar, faz de tudo para desmoralizar, faz de tudo para desacreditar e enfraquecer as nossas coragens. Então, as lições que eu tirei desses pequenos versículos são essas, sabe? O que a gente faz não é pequeno, o que a gente faz não é insignificante. Cada um tem o seu papel dentro do trabalho. Eu tenho que me preparar antes que as oportunidades cheguem, e eu tenho que me resguardar das pessoas más, de contar para as pessoas tudo que eu faço, tudo que eu planejo, tudo que eu já realizei, porque não é todo mundo que quer o nosso bem. Se você gostou dessa história, dessa maneira que eu conto história, me fala que tem mais coisa por aí, tá bom? Conto com vocês, obrigado pela companhia nesse retorno para casa e até a próxima.